Capítulo 4. Aleph. As palavras são códigos de interpretação da linguagem de Deus. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Salmo 119, versos 1 a 8. Aleph. O significado desta letra em hebraico é o início de todas as coisas. Primeiro, sem memória, definido como o primeiro. Tem a forma de cabeça de boi. Se pronuncia como A, E, I, O, U. Aleph. Com muita expectativa, esperava a ministração que estava determinada no calendário de Deus. Um temor reverente e gratidão embargavam a minha alma pelo grande privilégio de poder ouvir a Deus. Que plano mais excelso começaria a se abrir diante de nós? Que tempo glorioso estava se estabelecendo! Adorava a formosura da sua santidade. Louvava a magnificência do seu poder e, ao mesmo tempo, declarava o cumprimento dos seus propósitos nessa geração, na sua igreja e em cada ministro e ministério, que são colunas e fundamentos da sua revelação. A atmosfera da glória e da santidade era tangível. Não podia está mais surpresa pelas palavras de Aleph Beit. Quando a atmosfera e a fragrância do lugar mudaram de uma glória para outra, surgindo um ser angelical com aparência de homem. As suas vestes eram brancas de um extremo ao outro, e só havia adornos nas bordas das mangas da sua túnica. Assim como Aleph Beit, as suas mangas também tinham letras escritas em hebraico, que depois iria entender que se tratava da letra Aleph, que era de ouro puro e estava em relevo sobre o tecido, que também era de ouro. Seu rosto impregnava autoridade só de vê-lo. Sabia que estava diante de um comandante, de um general, e os seus olhos eram como de fogo, e dentro deles estava a mesma letra. Ela não mudava e nem desaparecia, era como se estivesse viva, como uma chama, não de fogo, mas de ouro puro, que fluía de dentro dos olhos. E falou com uma potente voz: é o nome de Deus, e eu sou o primeiro na eminência. Por isso, o Aleph é o e também é o primeiro. Eu me apresento ao Eterno diante dos demais espíritos, porque fui formado pelo primeiro som que saiu da sua boca. Sou uma letra e um espírito, e o meu espírito é o boi. Esta letra é apenas um som para você, mas no reino, cada letra é um nome em si mesmo. Aleph significa boi, humildade, trabalhador, força, paciência. Boi é o primeiro espírito que o Eterno criou. Os querubins têm rosto de boi. Minha sabedoria não é falar muito,
mas em ser paciente, esperar para que todos os meus irmãos cheguem. Os outros 21. Meu som é paciente. Também sou valente, vou à frente comandando todos os demais e sou conhecido como a vogal A. E se sou o primeiro, o que isso significa para você? Sou o início de todas as coisas. Venho do nada, sou o primeiro porque estou depois do último. Também represento o infinito porque o eterno é um e um é o seu nome. Sou o um porque antes de mim nada havia e depois de mim nada haverá. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, verso 17. Significa princípio, o primeiro sem memória, porque antes nada havia, mas desde que existe o primeiro, existem as memórias. Quando sabe que chegou o primeiro? Quando perdeu a memória do ontem. Não só cria o novo, mas também o que apaga as memórias do passado. Não existe o zero, entre aspas, porque para o eterno tudo tem um valor, não existe o nada. Quando o acusador vem diante do eterno com seus arquivos para requerer dos justos, o eterno diz: tragam todos os arquivos desde o princípio. E todos os livros começam no dia do seu arrependimento, porque em Aleph já não há memória e antes dele não há nada. Aleph é o tempo onde entra para construir o novo. Aleph é o tempo onde entra para construir o novo. O meu espírito e a minha graça sempre estão começando, se renovando, porque sempre sou o primeiro. Apago, escrevo, apago o velho, escrevo o novo e sempre fica o novo. O santo é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, tudo se faz novo. O um é poderoso, porque é o princípio de todas as coisas. O um não contém os demais, porque é o princípio, mas todos os demais têm ao um. O que é o 2, senão a soma de 1 mais 1? Ou o que é o 3, senão 1 mais 1 e mais 1? Aleph também é a medida. Eu estabeleço a unidade e este é o meu mistério. Eu não domino a nenhum deles, mas se eles não são um em mim, então eles não têm força. Pode haver 2, 3, 400, mas precisam ser um, para que as suas orações sejam ouvidas, porque está escrito: orareis ao Pai no meu nome. Por isso, Aleph é a graça no Filho do Homem, para que tudo tenha primazia, e sem ele não há nada. Há muitos outros sons, e com eles se escrevem os 72 nomes de Deus. Mas ele disse: eu sou Aleph. E Jesus escreveu em hebraico, e o Eterno falou em hebraico, por isso ensinar-te-ei um mistério. O que são as palavras? São os códigos de interpretação da linguagem de Deus. Sou a letra de recomeço, de novos começos. Sempre se estabelece o primeiro, o fundamento correto, um período novo. Adoração não é a memória das coisas velhas, mas das coisas novas que tem feito o Senhor. O Pai está buscando uma adoração em espírito e para chegar a esse nível, as palavras sobram às vezes
quando tão somente um som de uma letra com todo o alento é suficiente para expressar o que sentimos. A adoração começa com Aleph, porque às vezes precisamos louvá-lo sem memória, declarando o que ele fará por nós. Esta é a adoração profética, que se desprende do antigo para se estender nas águas frescas que estão adiante, nos aguardando para bebê-las. A soma da tua palavra é verdade. Salmo 119, versículo 160. Geração Aleph. Esta geração necessita de um novo começo para se encontrar com Deus e com os princípios criativos da sua palavra. Conhecer a Deus face a face. Deus não mudou. Ele governa de eternidade a eternidade. Quem mudou foi o homem. O eterno e sábio Deus criou a palavra e o som Aleph e estabelece na ordem criativa de todas as coisas. Tem a força daquele que faz novas todas as coisas e muda o destino das nações e os propósitos de homens e mulheres. O som que estabelece o primeiro fundamento de todas as coisas. Deus é um Deus de ordem, que estabelece os primeiros fundamentos para logo edificar em seu espírito até levá-lo à estatura do Filho de Deus. Esta é a unção e o tempo para firmar o seu primeiro chamado, o seu primeiro ministério e o seu plano inicial, aqueles códigos que definem você no mundo espiritual. Os seus moldes originais, a sua paixão e o primeiro amor serão ativados nesta dimensão de Aleph. Ele veio para apagar toda a informação contrária e todo argumento que tirou você do caminho original e o desviou por rotas alternativas. Esta é a unção para homens e mulheres que estão se dando por vencidos, pois creem que já não há esperança, estão perdendo a fé no genuíno, no verdadeiro, no que é digno de imitar. Homens e mulheres de Deus, com chamados específicos para suas cidades e nações, canais de glória que foram sacudidos pelo próprio inferno, onde muitos sofreram perdas ao longo do caminho. Os planos do inimigo sempre são os mesmos. Só tentam adiar, colocar obstáculos, reduzir e trazer o maior dos seus servidores, chamado desgaste. Deus é um Deus de planos, que trabalha de geração em geração. A sua voz saiu por toda a terra e o som de cada letra trouxe a sua essência para vivificar e manifestar o seu poder. Aleph é o som que estabelece o novo, abre e habilita um novo tempo. Um espaço no tempo que se conecta com os propósitos do céu e com os códigos que devem ser abertos neste espaço de tempo. Quando o inimigo vem com seus arquivos, trazendo na memória coisas antigas para paralisar o caminhar de um escolhido, ele tira as suas listas e começa a ler em voz alta para envergonhá-los e assim fazê-los desistir dos seus planos. Quando eles cansam de lutar e começam a se render, Aleph, que é o princípio de todas as coisas, diz: tenho o histórico desse ungido que está sendo acusado e aqui diz: pelo sangue do Filho do Homem, ele foi limpo e os seus pecados foram apagados, aqui foram feitas novas todas as coisas. É o som de Aleph trabalhando a seu favor, a palavra gravitando e desfazendo as obras do diabo, levando para a dimensão da cruz toda a ata contrária, para que não ganhe vantagem sobre você. Não é uma letra, é um espírito.
uma essência do trono de Deus que se deleita em fazer novas todas as coisas, que chamou a si mesmo: eu sou o Alfa. O que está em mim não tem passado, não há memórias de coisas antigas. Há um poder de libertação fluindo em Aleph. É uma chave para a cura da alma, das memórias, das recordações e das ações. Está escrito que ele faria tudo novo e já não restaria a memória do passado, e isso é um selo sobre todo caso jurídico que as trevas tentam levantar contra um homem ou uma mulher que se vestem desta essência e alinham a sua voz com os sons de Deus. Essa é a chave para transformar uma geração de homens e mulheres que não olham para trás, mas que adoram pelas coisas que hão de vir, que não ficam nos tribunais tentando defender os seus casos diante do inimigo que apresenta suas maquinações desde a antiguidade, mas que se vestem do sangue do Cordeiro, temem a Deus e se deleitam nos seus mandamentos. Eles conquistaram o mais poderoso que se pode alcançar na terra, a sua descendência, a sua linhagem, e a estes lhe chamará a geração dos retos. Como poderá brilhar esta geração para obter este honorável título? Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Salmos 112, verso 4. Ama e honra a luz, que é o conhecimento em ação. Ele reproduz a palavra, o som da voz do Eterno, que já saiu e não voltará vazia, mas que trabalha para cumprir o plano pelo qual foi enviado. Não se renda, pois ela nunca se renderá. Prenda-se a ela e ela absorverá toda a morte e se expandirá como a luz imponente no meio da escuridão. Jesus apresentando as 22 letras e seus sons. Subtítulo: essa imagem que estou lhe mostrando é a imagem do Filho do Homem, porque tomei a forma de homem e me humilhei ao máximo para unir o céu e a terra. Uma mão no homem e a outra a levanto ao céu. Eu posso carregar toda a terra sem soltar a mão do Pai. Como o som que lhe ensinei hoje é um o Pai, um o Filho e um o Espírito. Muitas vezes chamei meus discípulos para que viessem orar comigo, mas eles não sentiam necessidade de orar, porque eu estava com eles e se deleitavam. E a figura: Aleph, o filho do homem, com uma mão tomando o homem e a outra segurando a Deus. Levantei-os a um nível tão alto onde o tempo que lhes darei para orar será como aqueles que sonham, e dos seus sonhos eu farei realidade. Observe como o boi pasta no campo, e não há quem o inquiete ou incomode, porque está escrito: não colocarás cabresto ao boi que trilha. Não se podia atar o boi junto com o asno. Por que ensinou isso na minha palavra? Disse isso porque sou um Deus zeloso. Eu não faço alianças como o homem faz, por conveniência ou por favores, porque eu faço a vontade do meu Pai, e o Eterno separou cada coisa pelo seu modelo. Eu sou o primeiro e último. Olha que distante está o primeiro e último. O Aleph e Tav estão tão distantes. Coloquei-os ao extremos, porque como o norte e o sul. Deixei-os tão distante para que vejam a minha glória e o meu poder. Estão tão longe, mas para mim é tão fácil juntá-los, o sul com o norte.
Eu quebro todas as leis do homem, e como foi ensinado a você pelo meu mensageiro, este som trabalha junto, porque se não trabalharem junto, a distância será tão grande como algo aberto que não se sabe de onde vem ou aonde vai. Mas quando se junta, eu estabeleço uma aliança. Há muito para ensinar. Existem 7 espíritos do Pai, 7 espíritos do Filho e 7 espíritos do Espírito que estão revelados nos seus sons. Eu vi dos céus, quando a soberba do homem estava criando uma nova linguagem. Não lhes bastou a linguagem que havia dado o Pai, mas em Babel edificaram para criar uma palavra. Filhos dos homens, lhes direi o nosso mistério. Uma palavra, somos nós. O que ali foi criado, eu precisei eliminar e destruir, mas ainda resta muito no mundo. Homens e mulheres que se entrelaçaram com os demônios, e depois do dilúvio foi necessário destruir Sodoma e Gomorra. Filha do homem, em Babel conseguiram romper uma barreira, e mesmo que eu intervisse, tive que permitir a maldade do homem para julgá-lo segundo a sua maldade. A linguagem da mente, conhecido como telepatia. Ainda existem magos que falam dessa forma e entram nas dimensões da maldade. Eu tive que esperar pacientemente até o tempo da manifestação do homem para lhe dar uma linguagem secreta, a linguagem do Espírito. Uma linguagem superior de Adão, a linguagem do Espírito Santo. O Espírito trata e cobre você como uma criança, porém o seu poder é ilimitado. Põe ordem no caos. É o Espírito que faz um com o Pai e um comigo. Tenho que mudar algumas coisas na sua mente, mas o Espírito a ajudará, porque está crescendo rápido e está fazendo tudo o que pedi. Há coisas na sua mente que devem ser removidas, que até eram boas, mas aqui na cidade Esperança é ineficaz, como barquinhos de papel na água. Aqui tem uma arca que navega num rio de fogo. Novos moldes, moldes de comunicação, koinonia, moldes de alegria e cumplicidade. Assim como o noivo chama a noiva no seu leito, se alegram e não querem sair desta intimidade. Eu também a protegerei, a conduzirei ao meu Pai e conhecerá o ancião de dias. Por isso deve esperar o tempo da sua graduação, mas basta ter o Santo Espírito e estará plena. Minhas promessas são sim e amém. O Espírito moverá os céus para adorná-la e levará as joias que colocará no seu pescoço. 22 letras serão colocadas sobre você. Não viram como alguns prendem coisas no pescoço para que os guiem e os conduzam? Você terá 22 sons do céu. Há autoridade na sua palavra e no seu interior. Mudei os códigos para que sejam interpretados pelos ventos. Existem portas que se abrem pela marca e existem portas que se abrem pela presença, mas existem portas que se abrem somente pela chave do som. Por isso, estou entregando-lhe 22 chaves. Por acaso, o meu mensageiro não ensinou que cada palavra tem uma imagem, um aroma e um som? Eu trabalho e estou te entregando as primícias. Receba tudo que estou te enviando, porque te darei muito mais. Cuida dos detalhes e não lhe esconderei de ti as coisas grandes. Eu sou Jesus, o Senhor da terra e dos céus. Amém. Glória a Deus.